Você ainda está vendendo móveis da mesma forma que vendia há 10 anos? Você ainda usa os mesmos argumentos, os mesmos canais, as mesmas estratégias? Se a resposta for sim, eu preciso te contar do que talvez você não queira ouvir. Você está vendendo para um cliente que não existe mais. Eu sei que você percebeu as mudanças, vê que os jovens não entram mais nas lojas como antes, percebe que o ticket médio mudou, nota que as objeções são diferentes, mas muitos empresários ainda insistem em usar estratégias antigas para um consumidor completamente novo. E o resultado? Frustração, vendas mornas, sensação de que não funciona mais nada. Mas não é que nada está funcionando, é que o jogo mudou e muitos ainda estão jogando com as regras antigas. E a verdade é a seguinte: existe uma geração que não quer comprar móveis, prefere alugar. Apartamentos estão cada vez menores, consumidores querem saber o que a sua marca representa, além do produto, e enquanto alguns empresários reclamam dessas mudanças, outros já adaptaram e estão lucrando com elas. A pergunta que você precisa responder é: você está reclamando da mudança ou lucrando com ela? Tem muito empresário aí olhando para as mudanças no comportamento do consumidor como um problema a ser resolvido. Como faço esse pessoal comprar do jeito que comprava antes? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: como eu posso adaptar a minha oferta para esse consumidor que pensa, consome e decide de forma completamente diferente? Porque o consumidor não vai voltar a ser o que era. Ele evoluiu. E empresas que não evoluem junto simplesmente vão ficar para trás. Veja só o que muda quando você entende o novo consumidor. Primeiro ponto, você começa a reduzir desperdício, porque você para de investir em produtos que ninguém quer e foca no que realmente tem demanda. Segundo ponto, aumento da conversão. Quando você fala a língua do consumidor moderno, a venda flui naturalmente. Terceiro ponto, diferenciação genuína. Enquanto concorrentes insistem no modelo antigo, você já está se destacando por entender o que realmente importa hoje. Quarto ponto, fidelização mais forte. Consumidores que se sentem compreendidos voltam e trazem outros juntos. E o comportamento desse consumidor de imóveis mudou drasticamente nos últimos anos. E com isso, num podcast que nós tivemos com o Vitor Guidini, ele trouxe que tem gente que não está querendo comprar mais, que não quer ter apartamento. Então você tem essa mescla de intenções de consumidor e formato de compra. A questão geracional está no centro dessa transformação e trazendo diferentes gerações convivendo simultaneamente. Bom, que os apartamentos estão cada vez menores, especialmente os estúdios, os compactos, isso é fato. Agora a pergunta é: como a indústria de seriado ela pode compreender essa demanda se historicamente ela focou em níveis de grandes dimensões? Essa é uma pergunta que muitos empresários ainda não sabem responder. O consumidor também, ele está mais consciente, ele está mais informado. Ele pesquisa antes de comprar, ele compara preço em segundos e ele quer saber o que a marca traz ou faz para a sociedade e para o meio ambiente, por exemplo. Porque ele não está comprando mais um produto, ele está comprando um propósito, uma história, uma identificação. E aí há um outro desafio: como criar então um catálogo que atenda nacionalmente, enquanto no Brasil cada região tem um comportamento completamente diferente. Como se adaptar a essas novas realidades, ao consumidor, para entender a sua verdadeira dor? Como segmentar a sua oferta por perfil e não apenas por produto? Porque ao invés de pensar, eu vou vender esse produto, começar a pensar, eu vou vender para este público. Olhe para a sua capacitação produtiva, por exemplo, antes de definir o mercado. Não adianta querer abraçar o mundo se o seu parque fabril não vai suportar. Buscar equilíbrio é muito importante. Tá? Então, passe a comunicar mais o seu propósito, não característica técnica de produto. O consumidor moderno, ele quer saber o que sua empresa representa, como você trata seus funcionários, qual é o impacto ambiental, que diferença vocês fazem na comunidade. Essas perguntas começam a importar tanto quanto preço e qualidade. Numa era digital, a gente com acesso às redes sociais, está na hora de começar a divulgar mais isso, está na hora de começar a vender mais propósito. Não importa onde o seu consumidor esteja, o que importa é: você está lá? Você está onde o seu cliente está? Se ele não está entrando mais na loja física como antes, ele está no e-commerce,
ele está no marketplace, você está lá, ele está no Instagram, você está lá. Adaptar-se não é perder identidade, é garantir relevância. Eu sei que muitos empresários têm medo de mudar, medo de investir em algo e dar errado. Mas aqui está algo que muitos empresários não estão percebendo. Não adaptar-se também é uma escolha. E essa escolha tem um preço muito alto a se pagar. Porque enquanto você insiste em vender do mesmo jeito antigo para um consumidor novo, alguém está criando oferta sob medida para ele. Enquanto você ainda está reclamando dessa geração que não está comprando como antes, outros empresários estão descobrindo como vender verdadeiramente para essa geração. Esqueça, o consumidor não vai voltar a ser como antes. Mas a boa notícia é que empresários que aceitam essa realidade e se adaptam estrategicamente para ela, não apenas sobrevivem, eles prosperam. Porque enquanto a maioria está reclamando, eles estão ocupados entendendo o mercado, entendendo o consumidor, testando, ajustando e vendendo. E a pergunta não é porque o consumidor mudou, a pergunta é o que agora eu vou fazer diferente para conectar com quem o mercado se tornou. Essa pergunta vai mudar o jogo. Essa pergunta vai trazer mais rentabilidade e mais venda para sua empresa. E é essa pergunta que você precisa fazer todos os dias ao olhar para sua produção, ao olhar para sua operação comercial, para tomar as decisões estratégicas.